Hoje, na pregação do Evangelho, nós vamos ler uma passagem em Lucas, capítulo 6, onde o Senhor Jesus mostra como a verdadeira salvação tem um fundamento sólido. E isto é muito importante para todo aquele que quer ser salvo ou confessa que é salvo, para ver se realmente a sua segurança, a sua casa está edificado sobre a rocha ou, no caso onde nós vamos ler, não é sobre a areia, mas sobre a terra. Então, acompanhe comigo essa leitura, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. Ele diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Esta é a nossa leitura e serve para a nossa meditação na pregação do Evangelho hoje. Você que confessa ser salvo, você que gostaria de ser salvo, você tem que colocar atenção no que a palavra de Deus afirma com segurança, como nós podemos ter a certeza da salvação. A salvação de uma alma não é impossível. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo também disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus quer salvar os pecadores porque eles já estão condenados. Você que está me ouvindo, ou qualquer pessoa no mundo, não precisa praticar mais nenhum pecado para que Deus o condene. Não se esqueça disto. A Bíblia diz que aquele que não está salvo, que não creu no Senhor Jesus como seu Salvador, o Senhor Jesus mesmo disse em João capítulo 3, a partir do versículo 16, onde acabei de citar, que quem não crê no Filho, quem não crê nele, quem nunca o recebeu como seu Salvador, eu não estou dizendo quem não acredita nele, muita gente acredita, inclusive o mundo, praticamente o mundo todo, celebra o seu nascimento, o tal Natal, mas quanto destes que celebram o tal Natal já creram, tiveram uma experiência de fé nele como seu Salvador? Viram na obra da cruz que ali foi feito um sacrifício no seu lugar, no meu lugar, que ele na cruz foi ferido por minhas transgressões e moído por minhas iniquidades, que ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. Enfim, Cristo morreu por meus pecados. E eu tomei posse desta pessoa, desta obra, do valor da obra de Cristo.
O apóstolo Pedro, escrevendo a crentes, na sua primeira epístola, ele disse que aqueles crentes, aquelas pessoas salvas, não foram compradas, resgatadas da sua vã maneira de viver, com as tradições que eles receberam dos seus pais, tradições religiosas, mas ele disse que eles foram comprados, eles foram salvos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você que me ouve, você já tem esta experiência com Cristo? Não estou perguntando se você já foi batizado, se você já se diz um convertido, se você já se dirigiu até a frente na sua congregação e o pastor orou sobre você, se você ora, você lê a Bíblia, você já é salvo? Você já respondeu à pergunta mais importante da vida? O que é necessário que se faça para ser salvo? Você já tem a resposta? A Bíblia tem. Atos capítulo 16, versículo 31, a resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Enfim, esta é uma doutrina da Bíblia. É sobre isto que o Senhor Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 6. Ele disse que ele ia fazer uma comparação entre a pessoa que ouve a sua palavra e coloca em prática, ou seja, crê e aquilo é prático, tanto na sua vida interior, que depois é transmitido para a sua vida exterior, ou seja, toda a sua pessoa é contagiada, é influenciada, é tocada pela obediência à palavra de Deus. E a primeira obediência na vida de qualquer pecador é ele receber o convite do Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, por ele disse, será salvo. A pessoa que vai ser salva é a pessoa que procura colocar a sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus ocupa, de Gênesis a Apocalipse, ocupa a nossa atenção, os nossos pensamentos, o nosso coração com uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho do eterno Deus. O Senhor Jesus Cristo, em muitas vezes, ele é comparado com uma rocha. Mas aqui a rocha é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala dele. Portanto, a rocha aqui também não deixa de ser ele, mas é a sua palavra. A palavra de Deus é como uma rocha onde nós podemos descansar. Se ela diz que na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, é porque realmente esta pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela tem a vida eterna. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 28, ele diz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A salvação é um presente. A vida eterna é a vida incriada, é a vida divina que todo salvo tem. E é impossível um salvo ter a vida divina e não haver transformação no seu interior e no seu exterior. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que vai ser salvo, aquele que quer ser salvo, diz ele que cava. Primeiro ele cava. Ou seja, ele não lança a sua confiança em qualquer coisa. Aqui nesta parábola, ele diz que entre a rocha da palavra de Deus e a pessoa existe terra. Existe a terra. A terra é uma figura, é um símbolo de tudo que existe no mundo. Ou seja, então, entre a
palavra de Deus, entre a rocha em que podemos depositar a nossa fé, a nossa confiança, existe esse volume, esta quantidade que são coisas humanas, são coisas naturais, são coisas que estamos acostumados a ver, a viver, que pode mexer com as nossas emoções, com a nossa mente, com o nosso coração, mas realmente não mexe com o sobrenatural. Não mexe com a verdadeira fé, a verdadeira confiança. E é nisto que a maioria das pessoas estão descansadas. Porque é isto que a religião tem para oferecer. A religião do homem oferece para o pobre pecador. E quando ele chega, ele deposita a sua confiança, a sua fé naquilo que está à vista, aquilo que lhe é oferecido. Pode ver, a maioria dos cultos religiosos ocupam as pessoas com entretenimentos que podem mexer suas emoções, e até a moda no meio chamado pentecostal hoje são danças e música. E gastam de 2, 3, 4 horas a ocupação dessas pessoas com esse tipo de coisa. E talvez a leitura, se existe a tal leitura da Bíblia, é muito pouca. Que quando chega o momento, as pessoas já estão cansadas daquilo e a palavra de Deus parece que vem seria uma pequena xícara de café, uma sobremesa para, enfim, despedir as pessoas para ir embora. Ela não ocupa o primeiro lugar. Aqui o Senhor Jesus, como todas as Escrituras, quer ocupar a alma, quer inundar a alma de todos nós, salvo ou não, com a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra e pode dividir alma e espírito. Ela sabe aplicar o que está relacionado à nossa alma e sabe aplicar o que está relacionado ao nosso espírito. Sabe nos ajudar a evitar o que é só coisas da alma, coisas naturais. Mas sabe nos ajudar a ver o que é espiritual. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por frequentar a igreja, por ser batizado, por ouvir um lindo coral cantando, nem por dançar na igreja, nesses cultos que eles chamam igreja. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você que me ouve, você não gosta muito de ouvir a palavra de Deus e se ocupar com a palavra de Deus. Você está construindo a sua casa sobre a terra. Para todos nós vai chegar o momento da prova. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo nos dizendo que vem a hora em que com um ímpeto, com força, algo vai abalar os alicerces, vai chocar o alicerce. E chegará a hora em que você e eu vamos ser passados pela prova, por exemplo, na hora da morte. Você morrendo com a sua casa construída sobre a terra, pode ter certeza que você vai abrir os seus olhos em tormento, no inferno, no sofrimento eterno. Mas se você foi uma pessoa que se preocupou em ouvir, entender e crer na palavra de Deus, tirou tudo aquilo que era superficial, obstáculos, tudo aquilo que era terreno, mundano, para confiar na pessoa de Cristo. E somente nele, e obedecer à palavra de Deus, na hora da morte, aquele que você confiou em vida é aquele que vai lhe levar para o céu. Também existe a volta do Senhor Jesus para tirar o seu povo, os salvos deste mundo. Neste momento, será uma hora de prova também. Se você realmente é uma pessoa salva, você será levado para o céu. Mas se você é uma pessoa simplesmente religiosa, você ficará neste mundo,
para receber o anticristo, para receber a besta e o falso profeta, para ser depois condenado com eles, porque não aceitou o amor da verdade para ser salvo, então você ficará para o juízo divino. Você que me ouve, como está a sua situação? Você é uma pessoa que tem construído a sua confiança, não está baseada na palavra de Deus. Não estou perguntando e não estou dizendo se você lê a Bíblia, você acredita na Bíblia, você acredita em Deus. Não. Eu estou perguntando se você já está salvo. A pessoa salva, verdadeiramente salva, ela quer fazer a vontade de Deus. Se você ler 1 Coríntios capítulo 2, os últimos versículos deste capítulo, mostra e fala do homem natural que não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. Mas fala também do crente, a pessoa salva, o crente espiritual. Ele, guiado pelo Espírito Santo, ele discerne bem todas as coisas. E muitas vezes os outros que estão à sua volta não podem entender a sua maneira de viver. No capítulo 3 de 1 Coríntios, os primeiros versículos, o apóstolo Paulo fala de crentes carnais. Pessoas que são salvas, sim, mas vivem a sua vida carnal, não dão lugar ao Espírito Santo. São pessoas guiadas pela sua carnalidade. É possível isso? É possível. Cada salvo, toda pessoa salva, ela nasceu de novo no momento da salvação, e foi neste momento que ela nasceu de novo. Ela também se converteu a Cristo no momento da salvação, e o Espírito Santo habita neste crente. Não tem nenhum salvo, nenhum crente verdadeiramente salvo que não tem o Espírito Santo. Ele não precisa pedir o Espírito Santo. O salvo, ele recebe o Espírito Santo no momento da sua salvação. É isto que é ensinado em Efésios capítulo 1. Que quando a pessoa ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas cabe ao crente dar lugar ao Espírito Santo em sua vida. No mundo em que vivemos, nós vivemos as coisas naturais, as coisas que nos cercam e muitas coisas legítimas. Mas se essas coisas legítimas, mesmo as legítimas, tomarem 100% tempo e conta da nossa vida, sem dúvida, nós vamos permitir que o mundo tenha mais influência sobre nós do que o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o crente, e somente o crente, tendo o Espírito Santo combate contra a carne. A carne produz obras, e ali tem uma lista de obras que a carne produz. Mas o apóstolo Paulo também diz que o Espírito Santo produz fruto, e ali tem uma lista do que são este fruto. É só um fruto, como por exemplo uma laranja, onde existe vários gomos naquela laranja. Então o fruto do Espírito é produzido no crente. O crente ele tem a opção de deixar e permitir e viver uma vida espiritual. O apóstolo Paulo ele diz que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas existe muito erro no espírito de muitos crentes, pensando que a vida cristã é um combate constante. E uma hora a carne vence, e uma hora o Espírito vence. Não é bem assim. Um crente que vive assim, ele é um crente carnal. Porque neste mesmo capítulo, nestes mesmos versículos, o apóstolo Paulo disse, ele diz, vivei no Espírito, dai lugar ao Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, o crente não
precisa ser escravo da carne e não precisa o Espírito Santo estar sempre combatendo os mesmos pecados, os mesmos desvios, as mesmas fraquezas no crente. Ele pode ser um crente espiritual, um crente vitorioso. Muitas coisas legítimas que pertencem à nossa vida, agora o Espírito vai nos guiar a que decisões vamos tomar. Porque existem decisões em que a nossa inclinação natural, carnal, pode nos levar, mesmo não sendo um pecado, mas existe a melhor decisão. Mais adiante nós vamos ver que tomamos a decisão errada, porque não fomos guiados pelo Espírito Santo. Compreendeu? Leia essa passagem, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 2, a partir do versículo 22, ou até mesmo todo este capítulo. Leia também 1 Coríntios capítulo 2, principalmente os versículos finais, e o capítulo 3, e você, com a ajuda de Deus, vai entender o que estou falando. Você é uma pessoa salva? Você já colocou a sua casa na rocha? Você pode estar perguntando, como eu posso colocar a minha casa na rocha? Dando lugar à palavra de Deus. Você diz, não, mas eu amo a palavra de Deus, eu dou lugar à palavra de Deus na minha vida. Só a palavra de Deus? A palavra de Deus não precisa de acessórios para lhe deixar mais atraente. Note que normalmente os locais que chamam locais de cultos, existe um aparato de coisas para cativar a atenção, as emoções, sejam nos vidros, sejam nos ornamentos, seja até mesmo na vestimenta da orquestra, seja um piano, seja um coral. Tudo muito bem elaborado, as pinturas nos tetos e nas paredes. Tudo existe para chamar a atenção. E então aí, a palavra de Deus entra. Não sei se muito ou pouco, mas às vezes tem lugar. A palavra de Deus, e Deus não precisa de nada disto para ela ter o seu verdadeiro valor. O Senhor Jesus nos ensinou durante a sua vida aqui como é que eles andavam, o que eles faziam. Os apóstolos também nos ensinaram. Você nunca leu o apóstolo Paulo com qualquer instrumento musical para atrair as multidões, a princípio, para depois ele pregar o evangelho? Não, ele só usava a palavra de Deus. Ele só tinha o auxílio do Espírito Santo. Noé, nos seus dias em que ele preparava a arca, a Bíblia diz que ele era o pregoeiro da justiça. Nunca nós vemos ele ou qualquer um dos filhos, ou as noras ou a esposa de Noé, usando de qualquer outro meio para convencer as pessoas que Deus ia trair o juízo, e aquela arca era a salvação que Deus providenciava para aqueles dias, para atrair os ouvintes. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, na primeira epístola, ele diz que o Espírito de Cristo estava em Noé naqueles dias. Noé pregava na direção do Espírito Santo e diz que aquelas pessoas foram rebeldes e não creram na pregação de Noé, e que hoje elas estão em prisões, estão presas no inferno, sendo castigadas. Mas o Espírito, Noé não era um pregador influenciado por suas emoções, ele era um pregador guiado pelo Espírito Santo, e não havia nenhum entretenimento para aqueles ouvintes. Havia uma mensagem de juízo e havia uma arca, literalmente uma arca. O problema era que aqueles dias não choviam. Noé pregava que o mundo ia ser destruído por água, mas uma coisa que nunca existiu, ou seja, havia a necessidade de fé, fé na palavra de Deus, fé que era transmitida pela boca de Noé e pelo seu testemunho. A arca e a vida de Noé e de seus filhos e noras e esposa era o testemunho. Mostrava que Noé cria, ele acreditava e confiava na palavra de Deus e no que ele pregava. Meu prezado ouvinte,
Eu estou lhe falando de algo que foi experiência na minha vida. Isto não basta para eu transmitir esta verdade, mas eu estou falando do que a palavra de Deus diz e no que eu confiei na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, e vou repetir, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Note essas palavras. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus não veio condenar o mundo porque o mundo já está condenado. Ele já está julgado, ele já tem uma sentença declarada. Para você entrar no inferno recebendo o juízo dos seus pecados, o que separa você desta condenação é a vida e a morte. A morte fecha a sua vida para este mundo terreno e abre para a eternidade, aonde vai o seu espírito e alma para o inferno. O seu corpo é sepultado, mas, enfim, a verdadeira pessoa é lançada no inferno. Meu prezado ouvinte, espero que você não seja tão simples para acreditar que algumas velas, algumas orações, algumas rezas possam mudar o seu destino na eternidade, quando que você em vida não tomou esta atitude. Não seja tão simples, tão ignorante a ponto de acreditar que os seus parentes, o padre, o pastor ou missionário, tenha condições de decidir depois da sua morte o que você não fez em vida. Não. E espero que você não seja muito mais simples ainda em acreditar que existe reencarnação. Não, prezado ouvinte. Você, fechando os olhos nesta vida, você vai abrir os seus olhos no lugar que você escolheu. Se você um dia teve um encontro pela fé com Cristo, foi salvo por Ele. Você descansou no valor daquela obra. Olhou para aquela cruz aonde Cristo ocupou um dia e viu aquela pessoa morreu por mim. Como ele diz em João capítulo 19, versículo 31, ele disse que estava consumado. A obra da salvação. Não é necessário fazer mais nada a não ser receber o que ele veio fazer por mim, perdoar os meus pecados, me livrar das consequências do pecado, mas a escravidão do pecado na minha vida. Você não pode ser salvo e querer continuar ainda em seus pecados? É uma contradição. Você foi salvo do que então? Não. Todo pecador salvo que confia em Cristo, ele é levado a esta pessoa. Ao mesmo tempo, ele está abrindo mão da sua vida. Ele está dizendo, a minha vida não serve. Eu preciso mudar. Eu não posso mudar a mim mesmo. Mesmo que eu me comporte como um crente, o meu comportamento é exterior. Os meus sentimentos ainda são desejos pecaminosos e não mudou nada em mim. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo disse a todo salvo, eu dou-lhes vida eterna. Esta é a diferença daquele que coloca a sua casa sobre a terra e sobre aquele que coloca a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Fazer isto, cavar e procurar tirar toda a terra, isto não significa obras para ganhar a salvação, mas significa atitudes interiores, atitudes mentais, espirituais, aonde o pecador, a pessoa, ela quer realmente descansar na verdade da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Qual vai ser a sua atitude hoje para com a palavra de Deus? Qual vai ser a sua atitude hoje para o Senhor Jesus Cristo, que morreu por você, para lhe salvar?
Ele será o seu substituto. O seu substituto que morreu para lhe salvar, você pode confiar nele? Ou ele um dia será o seu juiz para lhe condenar no grande trono branco, para lançá-lo no inferno? Você tem que fazer a escolha. Eu não posso fazer por você e ninguém mais fará por você. É você mesmo. Eu convido você a crer, a confiar no Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido. Isto com certeza mudará a sua vida aqui e mudará o seu destino na eternidade. Salvação que não muda vidas aqui, não muda destino na eternidade. Na hora da salvação, este pecador se converteu das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Esta conversão é produzida por Deus no exato momento da salvação. É algo espiritual. Depois, esta pessoa salva, quando foi salva por Deus, ela sente a necessidade de livrar-se de muitas coisas físicas, mentais, espirituais, naturais, que ela praticava, que ela usava. Existe uma limpeza física, literal, até emocional, espiritual. Mas aquela pessoa salva, ela já tem uma posição em Cristo. Ela já é um santo. Ela é santificada. Ela é justificada. Houve uma conversão e Deus que fez essa obra nele. Agora existem coisas práticas deste salvo. Ele não está fazendo para ganhar a salvação, para ganhar a conversão, para ganhar a santidade, porque ele já tem isto. Ele está fazendo porque ele é. Esta é a confusão que existe na mente de muitas pessoas, no espírito de muitas pessoas. Eles estão fazendo para conseguir o que só Deus faz no momento da salvação. Mas diz alguém, como eu vou receber isto? Muito simples. Você recebe tudo isto pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe Ele, você recebe, se posso dizer, um pacote da salvação de Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite e desfrute dos resultados da salvação em sua vida agora e também na eternidade.